Então, vamos definir o que é trabalho, uma força, vamos fazer exercícios. Eu vou aproveitar e explicar o que a gente vai fazer com os nossos objetivos de aprendizagem, que são definir o trabalho de uma força, caracterizar o trabalho como uma grandeza escalar, identificar em qual ou quais situações o trabalho é nulo, calcular o trabalho de forças variáveis, isso através de gráfico. A gente não vai entrar em uma ferramenta de nível superior que é integral, porque a aula é direcionada para alunos do ensino médio, e vamos resolver alguns exercícios. Então, a gente associa a palavra trabalho à ideia de emprego, salário, né? Porém, na física, a palavra trabalho tem um significado único. Ela vai expressar a relação de uma força com o deslocamento do corpo sobre o qual essa força atua. Então, o trabalho vai estar associado a uma força e deslocamento que a força produz nesse corpo. Então, o trabalho é a energia transferida para ou do objeto por intermédio de uma força que atua sobre o mesmo. Por exemplo, se um trabalhador, um operário, ele empurra um caixote de uma posição inicial para uma posição final com a força F horizontal constante. Essa força de direção horizontal e tem o mesmo sentido aqui do deslocamento. Então você tem o vetor força e para cá, como o deslocamento tem uma direção e um sentido, também um vetor. Então ele realizou um trabalho. Se considerarmos a força de atrito atua contrário ao deslocamento. Então, ela também gerou um trabalho contrário, um trabalho negativo. Então, quando eu tenho deslocamento e força, eu vou ter uma possibilidade de ter o trabalho, certo? Agora, existe uma situação em que eu vou ter uma força no deslocamento, mas o trabalho realizado por essa força vai ser zero, né? Quando essa força não está associada à direção do deslocamento. Então, quando a gente tem uma força F, um deslocamento D, né, quando empurramos uma caixa e ela se desloca, nós realizamos o trabalho sobre a caixa. A força que exercemos sobre a caixa fez com que ela se movesse. Então, você tem um trabalho realizado por uma força constante. O trabalho realizado por um agente ao exercer uma força constante sobre um sistema é definido como o produto escalar entre dois vetores. São a multiplicação de dois vetores seria multiplicar o vetor f e o vetor d. Só que o vetor f ele teria uma componente fx, que seria f cosseno θ, e uma componente fy, que seria f seno θ. A componente fy ela não contribui em nada para trazer o corpo para essa posição x, né? Ela não realizou um trabalho nessa direção, para melhor especificar. Então, quem contribui é fx. Então, o trabalho é calculado como força vezes distância vezes cosseno θ. A unidade de trabalho é Joule, um sistema internacional. E para ter a unidade Joule, a minha força deve ser medida em newtons e a minha distância em metro. O trabalho é uma grandeza escalar. Ela pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. Tem três possibilidades. Quando eu olho para a expressão trabalho igual força vezes distância vezes cosseno θ, eu posso mostrar essa expressão usando aqui a flechinha com as barras de módulo do vetor, ou usar só as letras. Quando eu uso só as letras, eu estou indicando que a forma usa módulo, tá certo? Então, F de cosseno θ. Então, trabalho, módulo da força, módulo da distância e cosseno de θ. Professor, o módulo de um vetor sempre é positivo. Como é que o trabalho pode ser negativo ou zero? Se você falou que o trabalho é uma grandeza escalar, pode ser positivo, negativo ou zero. Pois é, se F e D só podem ser positivos, a possibilidade de algo que zere ou que dê algo negativo vem de onde? Do cosseno do ângulo, que é o que a gente vai falar agora. Então, quando eu tenho ângulos menores que 90 graus, o cosseno possui menor valor menos 1, maior valor 1. Então, menos 1, menos 0,5, 0, 0,5, 0,8, até no máximo 1.
Então, quando eu tenho ângulos menores que 90 graus, o cosseno é positivo. Logo, o trabalho vai ser positivo. Quando eu tenho vetores perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus, você vai ter o cosseno zero, certo? 90 graus é cosseno zero, porque você imagina aqui direção x, vetor força, e a força não contribui com o movimento nessa direção. Então, zero. E quando o ângulo é maior que 90 graus, por exemplo, aqui você tem um ângulo maior que 90 graus, tá certo? Um ângulo 100 graus, 110 graus, 120 graus. Isso vai me gerar um cosseno negativo, logo o trabalho será também negativo. Então vamos fazer o seguinte. Uma força, ela pode produzir trabalho ou não. Então entenda esse esquema. Tem uma força, ela pode deslocar o ponto de aplicação, pode deslocar o corpo, ou não deslocar o ponto de aplicação. Então, se ela não desloca o ponto de aplicação, deslocamento é zero, logo não tem trabalho. Trabalho é força e deslocamento. Se ela desloca o ponto de aplicação, temos duas situações. Se a força e deslocamento são perpendiculares, trabalho é zero. Se a força e deslocamento não são perpendiculares, o trabalho vai ser diferente de zero. Vai ser positivo ou negativo, depende do ângulo. Ângulo menor que 90 graus, trabalho positivo. Ângulo maior que 90 graus, trabalho negativo. Vamos fazer um exemplo? Um exercício, na verdade. Exercício 1. Um corpo de massa 4 kg sofre a atuação de uma força de intensidade 20 newtons e se desloca horizontalmente por 20 metros. Considere o coeficiente de atrito cinético 0,2. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a. O trabalho da força F, o trabalho da força de atrito, o trabalho das forças normal e peso e o trabalho da força resultante. Vamos lá. Aqui já mostrei o diagrama de forças. O que eu preciso anotar os dados: massa 4 kg, a força F 20 newtons, distância 20 metros, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, coeficiente de atrito cinético 0,2, que equivale a 0,20. Eu tenho que ter a força-peso, que é fácil de obter, peso é massa vezes gravidade, e nesse caso aqui o peso vai ser igual em módulo anormal. E a força de atrito cinético vai ser o coeficiente cinético vezes a normal. Então, força de atrito cinético, coeficiente cinético vezes a normal, que é 0,20 vezes 4 vezes 10, né? 0,20 vezes 4,0 multiplicado por 10. Isso aqui vai dar a força de atrito cinético igual a 8 newtons. Deslocamento vai ser para a direita, porque a força F vale 20 e a força de atrito cinético vale 8. Então você vai ter uma resultante de 12 newtons para onde? Para cá, né? Então o trabalho da força F vai ser qual? F de cosseno θ. Então F, 20, a distância é 20. F e D estão na mesma direção e sentido. Então o ângulo é zero, cosseno de zero. 20 vezes 20 vezes 1. Então o trabalho da força F vai ficar total de 400 joules. O trabalho da força de atrito cinético. Força de atrito cinético vezes D vezes cosseno de θ. Seria a força de atrito cinético 8, a distância 20 metros e o cosseno é 180, porque eu tenho aqui o D, vetor D para a direita e vetor força de atrito para a esquerda, opostos aqui, ó, paralelos mais opostos, formando 180 graus. 180 graus é o oposto. Então, se o cosseno de 0 é 1, o oposto de 1 seria menos 1. Cosseno de 180 graus é menos 1. 8 vezes 20 vezes menos 1 dá quanto? Dá menos 160 joules. Agora a gente vai analisar a força normal e a força peso, certo? O trabalho da força normal e da força peso. Normal é igual ao peso, que é igual a 40 newtons. Professor, eu tenho o seguinte, trabalho da força peso é D cosseno θ. Então,
D para cá, peso para baixo. A gente faz a contagem do ângulo no sentido anti-horário. Seria aqui 180, mais 90 aqui 270. Mas esses 270 graus equivale aos 90 graus aqui. Tá certo? E de qualquer modo, você percebe que os vetores de deslocamento e peso são perpendiculares. Então, você vai perceber que 40 vezes 20 vezes cosseno de 270. Cosseno de 270 é zero. Quando os vetores são perpendiculares, o cosseno é zero. Então, isso aqui vai zerar. Força-peso não realiza trabalho. Ela atua no corpo, mas não realiza trabalho. Forças centrais são aquelas forças que, em um movimento circular, por exemplo, aponta para o centro, mas o deslocamento é, por exemplo, a força gravitacional da Lua, que a Terra exerce na Lua, certo? Aqui é a Terra, aqui é a Lua. A Terra exerce uma força aqui na Lua para cá, mas a Lua executa um movimento orbital aqui, que posso considerar uma força central, e o trabalho da força central é zero, porque a força gravitacional em relação ao vetor de deslocamento forma um ângulo de 90 graus. No caso da força normal, mesma situação. O trabalho é igual a força normal vezes D vezes cosseno de θ. A gente olha aqui, os vetores são perpendiculares. Então, vai ficar o valor da normal, D, cosseno de 90, que é zero. Então, o trabalho da normal do peso, que são forças perpendiculares, é zero. Eu fiz isso aqui para mostrar, mas quando você vê um problema, já percebe que as forças são perpendiculares em relação ao deslocamento, o trabalho vai ser zero. No item D, eu peço o trabalho da força resultante, né? Então, vou fazer, o professor precisa fazer isso. Vou fazer a resolução através de vetores, que não é a minha preferida. Vetor, modo, direção, sentido, e tem a resolução a partir de uma grandeza escalar, que é mais fácil, mais emocionante. Então, através de vetores, eu tenho que ter a força resultante. A força resultante é a soma vetorial de todos os vetores. Então, na direção x, a força resultante em x seria a componente x da força F, a componente x da força direito cinético, a componente x da normal e a componente x do peso. Sendo que normal e peso, elas não têm componente na direção x, só em y. A força resultante em x ficou a força F menos a força de atrito, como eu já tinha falado. Então, vai ficar 20 menos 8, 12 newtons. Na direção y, essa força F não tem componente Y e a força de atrito também não tem componente Y. Só quem tem componente Y é normal e peso. A normal é positiva, porque eu vou considerar o referencial para cima, e o peso é negativa, porque eu estou considerando o referencial para cima. E como essas duas forças não têm componente Y, uma é positiva e outra negativa, então a força resultante em Y, certo? Vou corrigir aqui a força resultante em Y é zero. Certo? A força resultante em Y aqui é zero. Força resultante em Y é zero. Força resultante. Prontinho. Então, como eu tenho a componente X com força resultante 12 e a minha componente Y com força resultante zero, e a componente X e Y são perpendiculares, quando eu aplico Pitágoras, a minha resposta aqui vai ser uma força resultante de 12 newtons, né? Perfeito. Olha o trabalhinho que estou tendo. Então, trabalho de uma força, a força resultante aponta para cá, a força resultante forma um ângulo de quantos graus com deslocamento? Zero. Então, trabalho da força resultante, D cosseno θ, força resultante 12 vezes 20 vezes cosseno de zero, porque a força resultante, mesma direção e sentido do deslocamento, então cosseno é zero. 12 vezes 20 vezes 1, então isso aqui vai dar 240 joules. Agora vamos resolver isso através do conceito de grandeza escalar. Vamos resolver isso de forma emocionante. Trabalho é uma grandeza escalar. Se é uma grandeza escalar,
o trabalho resultante vai ser simplesmente a soma dos trabalhos. Não preciso me preocupar com módulo, direção e sentido. É somar os valores. Se é positivo, negativo ou nulo, somar tudo e eu tenho a resposta. Então, o trabalho resultante é calculado da seguinte forma. Lembrando que o trabalho é de uma força a uma grandeza escalar. Então, o trabalho resultante vai ser o trabalho da força F, mais o trabalho da força de atrito cinético, mais o trabalho da normal, mais o trabalho da força peso. Então, ficou 400 menos 160, mais 0, fica quanto? 240 joules. Está vendo a perfeição que é você ter um sistema com força de deslocamento, você acha o trabalho e a partir do trabalho você só soma, faz só a soma simples, rápida, você acha o mesmo valor do, do que um cálculo vetorial. É muito legal. Sistemas com forças variáveis. Pessoal, a gente viu uma força variável que é a força elástica. A força elástica é F igual a Kx, ela forma um gráfico parecido com esse aqui, né? Em sistemas gerais com forças variáveis, se a força F for variável, o trabalho pode ser calculado pelo gráfico da força em função do deslocamento D do corpo. Então, o trabalho vai ser numericamente igual à área do gráfico, lembrando que a força no eixo tem que estar em newton e a distância em metros, certo? Como o trabalho é o produto da força pelo deslocamento, o valor absoluto do trabalho será numericamente igual à área sobre o gráfico. Podemos usar o gráfico também para forças constantes. Então, essa área pintada aí, ela vai ser numericamente igual à força F. Eu falo numericamente porque a área é em metro quadrado. Numericamente porque o valor que eu obtenho em metro quadrado vai ser o mesmo valor em joules, tá certo? E no nível superior, a ferramenta integral, ela calcula a área, né? Então, vamos fazer um exercício 2. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade da força F que atua sobre um corpo paralelamente à sua trajetória, em função do espaço percorrido D. Qual o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai da distância de D igual a 2 metros para distância igual a 6 metros. Então, eu quero o trabalho para a distância de 2 até 6 metros. Então, se fosse de 0 até 10, seria o triângulo, mas de 2 até 6, não vai ser um triângulo, vai ser a figura de um trapézio. Então, calcularia aqui a área do trapézio. Aqui, ó, de 2 para 6. Então, seria essa área aqui embaixo, de 2 para 6. Seria calculada como? A área do trapézio. Tá aqui. A área do trapézio é calculada como base maior. Tem a base maior, que é esse lado 12, a base menor 4. E a altura seria aqui a base maior, 12, de 0 a 12 aqui, a base menor de 0 a 4. E a altura dele, seria um trapézio que está virado aqui, seria de 12 para 6, a altura seria 4 metros. Então, a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura, dividido por 2. 12 mais 4 sobre 2. Aqui, o que está entre parênteses faz primeiro, né? Normalmente primeiro se multiplica, mas como tem parênteses, a prioridade é para quem está dentro do parênteses. Então, 12 vezes 4, perdão, 12 mais 4, 16, 16 vezes 4 sobre 2. E isso aqui vai dar 32 metros quadrados, que equivale a um trabalho de 32 joules. Trabalho de 32 joules. Certo? Então, foi a resolução do exercício 2.